Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouquinho sobre essa nossa caminhada, agradecendo imensamente esse Pai de amor e bondade, pelo amor que tem por nós, ao Cristo, nosso irmão mais velho, pelo carinho, pela parceria de estar sempre conosco, ao nosso anjo da guarda, companheirão que nos acompanha todo dia. E a espiritualidade desta casa, que nos recebe, cuida, traz a gente para cá, leva a gente para casa. É muito gostoso a gente ter essa percepção que nós temos amigos, familiares, desencarnados que nos acompanham sempre. E eu lembro de um dia que eu fui no tratamento com o doutor Amantino, e ele virou para mim e falou assim: meu filho, o dia que você estiver muito desequilibrado, amargurado, tristonho, se imagine aqui nessa sala, qualquer hora do dia, da noite, que você tiver com os pensamentos complicados, se imagine aqui no cantinho, deitado aqui nessa maca, que nós estaremos cuidando de você. Gostoso saber disso, né? Qualquer dia, qualquer hora. Porque essa casa é também um templo, uma escola, uma oficina, né? E um templo que tem por objetivo nos auxiliar 24 horas por dia. Eu tenho feito isso. Quando o coraçãozinho, quando a mente, né, está um pouquinho destemperado, eu falo, tem amigos que podem me ajudar. Aí eu mentalizo, fecho o olho e venho para o cantinho, deito na maca, conto para eles o que está acontecendo. E quando eu volto para casa, as coisas estão mais leves. Por quê? Porque a gente procura sempre estar mais próximo do Cristo. Ele fala isso para nós, né? Quando tiveres cansado, afadigados, venham até mim, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve. Qual que é o jugo de Jesus, amigos e amigas? O amor, a leveza. Muitas das vezes a gente está com um problemão e quando a gente começa a se direcionar aos ensinamentos de Jesus, a gente percebe, preciso me amar e amar é esses que estão comigo no dia a dia. Amar os que estão dentro da minha casa mental, amar os que estão dentro da minha casa física, amar os que estão dentro da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, do nosso universo. Nosso amor, ele precisa expandir também, no sentido de olhar para todos, como irmãos também caminhando. Né? Então, sintam-se à vontade, tá? A casa é nossa, tá? Toda vez que precisar. Hoje nós viemos tratar de uma lição muito gostosa do livro Renovando Atitudes, que é O Cisco e a Trave. O livro, uma psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, né, ditado pelo nosso querido Hamed. E ele traz para a gente uma fala de Jesus, que está no Evangelho, capítulo 7 de Mateus, que ele fala assim para nós: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. As falas de Jesus tem hora que é complicada, no sentido de pesada, né? Simples, palavra simples, né?
Um olhar simples. Mas assim, nossa, como eu estou olhando, como eu estou medindo, como eu estou me medindo, como eu estou medindo os que estão comigo na caminhada, na minha cidade, no meu país, no meu planeta. Como é que eu estou fazendo isso? Jesus chama atenção para a gente. Isso é muito legal, gente, sabe por quê? Porque Jesus, com a sua pedagogia, ele sempre nos instiga a pensar sobre o que estamos fazendo. A proposta dele é sempre de reflexão. Né? Ele pede assim, como é que você está julgando? Como é que você está medindo? Aí eu preciso parar e falar assim, com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, com a mãe, com o pai, com o vô, como é que eu estou medindo a eles? Como eu estou julgando? Será que todo mundo está me incomodando ou será que está todo mundo tentando me ajudar? O que eu estou enxergando nesse companheiro, nessa companheira? Jesus sempre nos coloca na condição de críticos, de criticar, de observar, de ser mais atento. E aí ele continua dizendo para nós: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Gente, mas isso é uma coisa até muito natural, porque a gente tem o hábito de sempre olhar para fora, não é verdade? Então a gente observa assim, se o outro está magro, se está gordo, se está feio, se está bonito, a gente não repara isso? Não faz isso naturalmente? A gente não tem isso naturalmente? Tá, ver é uma coisa. Ver é uma coisa. Agora, o que eu penso sobre o que eu estou vendo já é outra coisa. Aí já é a medida, já é o julgamento. Vamos separar as duas coisas. Eu vejo coisas que não me agradam, coisas que me agradam. Não tem problema ver. Mas o que eu penso sobre isso é que é o complicador. E aí continua Jesus dizendo: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Vamos pensar sobre isso? Eu quero ajudar. Não é assim? Não teve um intuito de ajudar fulano? Fulano, diminui o sal. Fulano, diminui o açúcar. Fulano, vamos fazer uma caminhada comigo? Mas eu faço. Eu tenho atenção para essas coisas? Não é isso que Jesus está tentando falar para nós? Fazermos que a gente reflita? Eu estou reparando fulano, não, mas fulano fala demais. E eu? Não, mas fulano fala de menos. E eu? Então Jesus sempre nos põe a pensar sobre nós. E continua ele dizendo: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sejamos sinceros, não é assim? O hipócrita não é a chamada para que a gente seja sincero, verdadeiro, autêntico? E esse trecho do Evangelho também está na obra Evangelho segundo o Espiritismo, da qual o Hamed tirou um trechinho aqui. Lá no item 9, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados os misericordiosos, que é uma das falas de Jesus no Sermão do Monte. E a fala é muito bonita porque tem um complemento, né? Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha que interessante a fala de Jesus, novamente para a nossa reflexão. Ser misericordioso quer dizer que eu alcançarei misericórdia. De acordo com o que vejo, enxergo, meço. Não é assim? Então a misericórdia para comigo será de acordo com o meu julgamento, a minha medida com relação ao outro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí o Hamed vai comentar.
Ele fala assim para nós: os indivíduos em plenitude não negam suas emoções. Os indivíduos em sua plenitude não negam as suas emoções. Aí vem aquela perguntinha: estamos em plenitude? O que é plenitude? Plenitude é aquele que tem o saber sobre si. Saber sobre uma matéria, entender alguma coisa plenamente. O homem, né, o indivíduo em plenitude não nega suas emoções. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque a gente vai se ver, né, na nossa caminhada, cheio de emoções. Vou usar o quadro aqui em atenção ao amigo, tá? Cheio de emoções. Enxergamos. Medimos, julgamos, e isso gera em nós emoções. Não é? Gera em nós emoções. Aí o Hamed continua dizendo: permitem que elas venham à tona. Aquele que está em plenitude permite que elas venham à tona. E como elas estão sob seu controle, reconhecem o que estão lhes mostrando sobre seus sentimentos, suas inclinações e suas relações com as pessoas. Então aqui a gente já tem aqui 3 informações muito legais, né? A primeira é que dessas emoções partem os sentimentos, não é isso? Então aqui nós temos as nossas emoções, não é isso? Sentimentos, inclinações e relações com as pessoas. Olha que interessante. Toda vez que eu vejo alguma coisa, que eu sinto alguma coisa, que eu reparo alguma coisa, dispara meu sentimento, dispara as minhas inclinações, dispara as relações que eu tenho com as outras pessoas. Hamed está trazendo isso para nós. E aí ele fala: as emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente devem nos permitir sentir. A gente pensa assim, quando a gente vê alguém numa situação complicada, a primeira coisa que a gente vê, a gente passa é pelo sentimento? A gente sente alguma coisa? As emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente devemos nos permitir senti-las, logo após devemos julgá-las e pensar sobre nossas necessidades ou desejos. Então aqui nós vamos sentir, nós vamos julgá-las e vamos pensar. Mas eu imaginava que era primeiro pensar, desconsiderava isso, desconsiderava aquilo. Eu não presto atenção nas minhas emoções. Nós prestamos atenção nas nossas emoções? Nós analisamos as nossas emoções? Depois disso tudo, gera o agir. Isso é muito rápido, viu, gente? Na nossa mente. Isso é muito rápido. A gente vai no nosso subconsciente e a gente volta já com uma condenação, né? Já volta com uma condenação. A gente pensa muito rápido isso. Esse processo a gente faz muito rápido. Nós treinamos isso, né?
sentir a emoção e rapidamente você corre, não corre, você pisca, não pisca, não é? As emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente devemos nos permitir senti-las, logo após devemos julgá-las e pensar sobre nossas necessidades ou desejos. E a partir disso, agir com nosso livre arbítrio, executando ou não, conforme nossa vontade achar conveniente. Então aqui a gente encontra outra coisa interessante, que nesse caminho aqui, nós encontramos a vontade. E essa vontade aqui, ela dirige a forma como eu vou agir. A minha vontade. Eu tive a visão e apareceu a minha emoção. Dessa emoção eu vou sentir, eu vou julgar e eu vou pensar. Nesse processo todo que eu faço com rapidez, eu vou decidir, vou ter a vontade de como agir. O mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar emoções determinará nossos êxitos ou nossas derrotas na estrada de nossa existência. Então, esse processo aqui, feito de forma equilibrada, como ele diz aqui, na plenitude, vai nos dar condições de êxito na nossa caminhada. Êxito na nossa caminhada. Ou seja, nós estamos aprendendo aqui, com esse benfeitor, que as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas inclinações, as relações com as pessoas, os julgamentos que faço e o pensamento que produzo dirigem a minha caminhada. A gente faz isso tão rápido, né? A gente não repara. A gente faz isso o tempo todo. Ver um ônibus cheio, não passa aquele monte de coisa assim, ver um ônibus vazio, ver o trânsito congestionado, ver uma avenida livre, ver uma árvore florida, ver uma árvore seca. Tudo isso gera na gente esse processo. Emoções, diz Hamed, são muito importantes. Nota-se, né? Nota-se que são importantes, né? São muito importantes. Através delas é que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros. Por quê? Esse processo aqui é individual. Eu vendo uma árvore florida, eu vou sentir uma coisa. A outra pessoa vendo uma árvore florida, ela vai falar assim, nossa, vai ter que varrer tanta folha, tanta flor. Não é assim? E isso quando solta as folhas, dá um trabalhão, e o outro olha para aquelas flores no chão e fala assim, nossa, como é lindo, um tapete maravilhoso da divindade. Cada um constrói pelas emoções aquilo que vai à mente e ao coração. Sentimentos, pensamentos, julgamentos e ações, que é o agir. E aqui é interessante que esse processo ele deve ser realizado de uma forma que não seja uma reação, mas seja uma ação, porque a ação ela é planejada, mesmo que seja instantânea, mas ela precisa ser planejada. Tudo na nossa vida, que é muito ligado às nossas emoções, precisa ser planejado. E aí, a gente queria trazer um outro livro muito bacana, que é o Pensamento e Vida, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Emmanuel, obrigado Emmanuel. O seu primeiro capítulo, intitulado A Mente, é isso mesmo? Perdão, O Espelho da Vida, ele fala para nós sobre esse mesmo processo que o Hamed está trazendo para a gente. Ele fala assim, que em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca.
Em tudo que acontece no universo, vibra a influência recíproca. Eu olhei para aquela árvore, cheguei em casa, eu comentei com a mamãe, com o papai, com a esposa e o esposo. A vizinha ali do 505 vai ter um trabalhão. Por quê, meu bem? A frente da casa dela está lotada de flor. Ipê amarelo, imagina a quantidade que ela vai ter que limpar. Perigo de alguém escorregar. Aí a esposa, é mesmo, né? Ainda bem que a gente não deixou plantar uma árvore aqui na porta de casa, né? Ainda bem que aqui não tem nada disso, né? Assim? Não tem uma... A gente não puxa aquela pessoa para aquela nossa situação? E se a gente chegar e falar, nossa, queria um IP? Por quê, meu bem? Ah, você viu que lindeza lá na porta do fulano? Coisa maravilhosa? Ah, eu quero. Meu bem, mas vai ter que varrer. Faço isso com gosto. Você não precisa preocupar. O clima, a emoção, a transformação que a gente pode propiciar àqueles que pensam e comungam com a gente. E aí, o Emmanuel continua dizendo, tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Amigos e amigas, tudo no universo está ligado. Tudo se liga. Tudo. O meu pensamento, que é energia, as minhas emoções, que são energias, se ligam a outros grupos de pessoas que pensam da mesma forma. Sintonia, né? Afinidades. E continua Emmanuel falando que o reflexo, o que eu estou sentindo, pensando, julgando, esboça a emoção. E a emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Ele está falando exatamente esse processo aqui, que desemboca na palavra, que desemboca nas ações. Não é? Em semelhantes manifestações, diz Emmanuel, alonga-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Como é que é? Em semelhantes manifestações, nós pensarmos, nós agirmos, alongam-se os fios, essa energia se conecta, nascendo as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. O benfeitor está tentando dizer assim, que se eu admiro aquela árvore com aquelas flores, eu estou propiciando um bom olhar. Quando eu vejo aquela mesma árvore e falo mal, reclamo das folhas que estão no chão, das flores que estão no chão, eu também estou criando um outro canal que muitas pessoas podem se ligar também a eles. Então, tudo que pensamos já está no fluido cósmico universal. Então, é interessante isso, porque a gente começa a pensar a nossa responsabilidade com relação ao clima. Ao clima. Vocês lembram de um desenho que tinha um personagem que andava com uma nuvenzinha em cima dele? Não tinha um desenhozinho assim? Pois é. Quando ele estava com raiva, não soltava uns raios e trovões? Chovia nele, né? Quando ele estava de bem, a nuvem até acompanhava, mas não acontecia nada. Ou seja, nós somos responsáveis pelo clima na qual nós vivemos. E como é que a gente vê esse clima?
pelo que está passando no nosso coração, pelo que está passando na nossa mente. Então nós podemos andar por esse Belo Horizonte, 7 de outubro de 2022, admirando as estrelas, achando gostoso o frescor da chuva. A nuvem está paradinha na minha cabeça. Mas se eu começar a reclamar, esqueci a janela aberta, molhou, começam os raios e trovões que nós estamos criando para nos acompanhar. Isso é muito interessante porque o que nós estamos pensando não vai embora, fica conosco. O que nós estamos vibrando está nos acompanhando sempre. E aí a gente escuta de vez em quando, né, as pessoas falando assim, chega perto de fulano, não, por quê? Ele é tão baixo astral. Fulano tem um papo ruim. Não é assim? A gente não percebe isso, por quê? É o que vai à mente desse companheiro. Nossa, filho de fulano é sensacional. É mesmo? É. Poxa, mas toda vez que eu chego lá, ele não dá um bom dia, ele não dá uma boa tarde, ele não dá um sorriso. Ah, mas ele é uma pessoa sensacional. Mas a gente olha para a pessoa, a postura da pessoa, o semblante da pessoa, totalmente desconectados da realidade. Mora bem, né? Tem casa, tem celular, tem carro, estuda, tem trabalho, os pais estão lá, tudo, né, formatado, bonitinho. E você olha para aquela figura, aquele filhinho que estuda naquele bom colégio, né? Aquela postura toda negativa. Emoções, sentimentos, julgamentos, pensamentos, vontade e ação dele. Aí, quando a gente olha para essa pessoa, quando a gente olha para a gente tem que pensar nesse formato que eu estou apresentando aos demais. Porque vão direcionar para as minhas inclinações e para as minhas relações com as pessoas. Eu vou dar conta de ficar perto de alguém que é super feliz? Aquela pessoa super feliz vai dar conta de ficar perto de mim? Quais são as minhas afinidades? Quais são os meus amigos? E aí a gente vê aqueles grupinhos, né? Todo mundo com as mesmas emoções, os mesmos sentimentos e as mesmas ações. Porque se afinizam. Aí eu preciso olhar em que posição eu estou. Quem são aqueles que me rodeiam? Qual que é a conversa de fulano, qual que é a conversa de Beltrano e qual que é a minha conversa? No grupo no qual eu caminho junto. Traduzindo em miúdos, né? Eu sou luz ou sou sombra? Não é isso? Eu sou luz ou sou sombra? Eu sou aquele que alegra-se ou sou aquele que ainda não consegue ver as coisas boas que acontecem? Isso é muito interessante, gente, porque muitas das vezes nós nos colocamos na condição de infelizes, insatisfeitos, não é assim? Tristonhos, estressados. Mas a gente esquece uma coisa. Toda vez que eu estiver infeliz, eu estou reclamando de quem? De Deus. Sabiam disso? Toda vez que eu estiver insatisfeito, eu estou reclamando de quem? De Deus. Toda vez que eu estiver estressado, eu estou reclamando da divindade. Porque tem alguém do meu lado, numa situação muitas das vezes mais difícil, rindo, operoso, trabalhando, animado, e não tem as condições que eu tenho. Mas o sol brilha do mesmo jeito para mim e brilha do mesmo jeito para ele. O ar é igual para mim e igual para ele.
O planeta é igual para nós todos. Os recursos que nós temos, Deus nos oferta igualmente. Como é que eu posso me portar na condição de infeliz? Hamed usou uma palavra aqui muito interessante, que é a palavra plenitude. Plenitude é ter conhecimento amplo e conhecimentos sadios. Vamos lembrar de uma coisa? A palavra infelicidade, ela traz um prefixo de negação, não é isso? Não traz um prefixo de negação? Então, o que acontece quando eu falo que eu estou infeliz? Eu estou negando a felicidade. Eu não criei emoções, não vejo bem, não enxergo bem, não sinto bem, não julgo bem, não penso bem, não tenho vontade e ajo mal. Eu faço isso no meu íntimo. Eu não consigo ver a beleza quando eu acordo, quando eu me visto, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar. Eu não vejo, eu me proíbo de ver a bondade de Deus em tudo. Eu nego a providência divina a meu favor. Quando eu estou insatisfeito, neguei a satisfação. Eu estou negando ser feliz. E vou contar um segredo para vocês. Nesse momento, 20 horas e 40 minutos, eu estou muito feliz. Estar aqui com vocês. Pensei nesse estudo, fiz o meu para casa em casa, refleti, estamos aqui conversando nessa casa gostosa. Esse é um momento muito feliz para mim. E a gente precisa aprender a buscar a felicidade em todos os momentos. Para quê? Para que a gente tenha uma nuvem sem chover na gente, na nossa caminhada. Porque nós somos os criadores dos ambientes que a gente vive. Né? E aí vamos voltar ao texto do Hamed. Ele fala para nós assim, emoções são muito importantes. Emoções são muito importantes. Ou seja, se eu estou de bem, eu gero em mim todo um processo de cura, de bondade. Né? Através delas é que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros. Ninguém sente, pois exatamente igual. Isto é, com a mesma potência e intensidade. Seja no entusiasmo em uma situação prazerosa, seja na frustração ao observar uma meta perdida. Podemos pensar igual aos outros, mas para o mesmo pensamento, criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. Múltiplas reações emocionais. Assim, considerando, emoções não são certas ou erradas. Esse processo aqui não é certo nem errado. Boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que dermos a elas. A direção que eu dou. Para onde? Esquerda ou para direita? Para ser feliz ou para ser infeliz? Para ser legal ou para não ser legal? A direção que eu dou. Reconhecê-las ou admiti-las não significa de modo algum que vamos sempre agir de acordo com elas. Eu fiz todo esse processo, percebi, senti, não fiz uma boa escolha, não fiz uma boa percepção, mas eu preciso ter a decisão de para onde vou. Quando negadas as emoções ou reprimidas, não desaparecem como por encanto. Ao contrário, sendo energias, gente, olha que interessante isso.
As emoções são energias. Eu penso, eu gero uma energia. Estou com raiva, gerei uma energia. Estou infeliz, gerei uma energia. Estou feliz, gerei energia. Estou de bem, gerando energia. Sendo energias, elas se alojarão em determinados órgãos e congestionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Aqui nós vamos ter que entrar lá na medicina, né? Essa emoção que eu senti, boa ou não boa, ela vai se impregnar nos meus órgãos. Ela vai se impregnar em mim. Ou seja, aquela chuva vai cair em mim, né? Vai me molhar. Não vai embora, não. Ela vai ficar em mim. E isso vai fazer com que eu me sinta bem ou me sinta desconfortável. E se eu ficar repetindo essa insatisfação ou essa satisfação, eu vou me colocar como uma pessoa sadia ou enferma. Estou pensando muito em uma coisa não boa. Eu estou criando em meu corpo físico, que são as doenças psicossomáticas, enfermidades e doenças. E estou de bem com a vida. Estou pensando coisas boas. Como é que vão ser os meus órgãos? Felizes também. Vão ser felizes, vão estar tranquilos, funcionando de acordo. Amigos e amigas, vocês já pensaram na alegria que a gente deveria ter quando a gente vai no banheiro e faz o número 1 ou o número 2? Vocês já pensaram nisso? Como que a gente devia se sentir satisfeito? Fui ao banheiro e fiz o número 2, fui ao banheiro e fiz o número 1. Era para a gente ficar super feliz, por quê? O meu organismo está funcionando bacaninha. Não é isso? Mas a gente não observa os benefícios do nosso corpo. A gente não pensa no bem que nós estamos fazendo para ele. Porque para ele funcionar bem, nós precisamos estar pensando bem, sentindo bem, agindo bem. Ou seja, esse pensamento, ele é um remédio em todo o nosso corpo. Emoções positivas são remédio. Estar conectados com a bondade divina é remédio. A gente, pode se curar pelos nossos pensamentos. Sim. Pois é. Não vai ser dessa vez. Né? Mas vai chegar outras oportunidades. E a gente precisa pacificar a nossa mente. A ansiedade, né? Que aí foi uma questão de ansiedade, que não foi bem trabalhada. Porque muitas das vezes, amigos e amigas, a gente precisa respeitar a fluidez. A fluidez. Tem hora que a gente quer passar 1000 litros num cano de meia. Vai ter que demorar o tempo dele, não é? O tempo da vazão desse caninho. Porque não é no mesmo minuto que a caixa vai esvaziar. Não. Tem que ser naquele ritmo. E a gente precisa respeitar a fluidez. Comecei a pensar bem. Isso quer dizer que o meu organismo vai melhorar a partir desse momento? O primeiro passo foi dado. Agora, essa viagem para que eu esteja são, bem, pode ser uma viagem de 5.000 passos, 100.000 passos. Depende da forma como eu infringi, maltratei esse meu órgão. O processo de retomada também respeita-se essa fluidez. Né? Por isso que a gente, na doutrina espírita, a gente tem muita atenção com o que beber,
o que comer, o que cheirar, o que ver e principalmente com o que pensar. Nós recomendamos isso, atenção. Atenção. Tudo isso que a gente está ingerindo, de todas as camadas, terá reflexo. Penso no bem, vou ver muita coisa boa. Não penso tão bem, não vou ver muita coisa boa. E aí, o meu mundo será formado desses olhares de acordo com o que eu tenho me inclinado a raciocinar. Isso é muito gostoso porque a gente percebe que está tudo na nossa mão, né? Deus é muito bom, gente. Ele não dá coisa longe. Não. A nossa felicidade está posta na nossa mão todo dia. Melhor dizendo, né? Em nossa mente. Nas nossas emoções, todo dia e toda hora. Depende de nós fazermos e buscarmos acessar essas questões. Nós podemos ser o nosso médico, nós podemos nos curar. Bem lembrado, querida. E ele fala assim: ao abafarmos as emoções, podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de reações, que é a apatia. Portanto, quando tomamos amplo contato com o nosso lado emocional, começamos a reconhecer vestígios a respeito de nós mesmos, que nos proporcionarão autodescoberta, autopreservação, segurança íntima e crescimento pessoal. Autopreservação. O que é autopreservação? É não ter problemas orgânicos, físicos. Não ter problemas orgânicos, autopreservação. Então, eu tomo cuidado com a quantidade de sal, com a quantidade de açúcar, com a quantidade de refrigerante, com a quantidade que eu estou dirigindo. Eu tomo cuidado, eu me preservo. Eu cuido de mim. Esse corpo aqui é responsabilidade nossa. Nossa, tomei um copinho de refrigerante. Hoje não fez mal nenhum. Mas e daqui a 20, 30 anos? Como é que vai ser isso? Ah, tô colocando muito sal na comida. Tá, hoje está tudo gostoso, o paladar é sensacional. Mas e daqui a 15, 20 anos? Ah, tô comendo muito açúcar. Não, mas uma delícia, é sim. Mas e daqui a 15, 20 anos? Porque a gente esquece de uma conta que a gente não costuma fazer, que é fazer conta do amanhã. Amigos e amigas, o amanhã tá chegando. O amanhã não vai deixar de vir. Sempre teremos o amanhã. Ou na carne ou fora da carne. A consequência idêntica. Ah, não, mas quando eu desencarnar, os meus problemas de diabetes, meu problema de pressão alta vão sumir. Não, porque eles vão nos acompanhar no nosso perispírito, que é uma cópia do nosso corpo físico. Teremos no futuro isso. E quando reencarnarmos, traremos essas doenças no nosso roteiro. Não tem jeito de Deus livrar, porque Ele é justo. Comi muito açúcar, vou ter que resolver o problema do açúcar. Isso é justiça, gente. Deus não é milagroso. A gente não vai ter problema nenhum pensar diferente, comer diferente, beber diferente, né? Cheirar diferente, pensar diferente. Por isso que está na nossa mão a saúde. A saúde está em nossas mãos. Gente, isso é muito legal. Vira e mexe eu falo isso. Quando a gente vai ao supermercado, a gente compra saúde ou compra doença? O que a gente põe no nosso carrinho de supermercado? É o dono do supermercado que coloca os produtos lá dentro? Quem é que pega? Nós. Como é que eu vou reclamar de Deus
Senhor, mas o Senhor não devia ter deixado criar isso. Deixo. Para quê? Para nos provar se nós estamos cada vez mais conscientes. O consciente entra no supermercado e compra saúde. A saúde fica no final, o desejo fica no início. Não deixar de desejo, vou continuar a saúde, tem lugar lá na casa. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas repare que foi uma escolha livre. Ninguém obriga. Livre. Nós somos livres para a saúde e para a enfermidade. Aí a gente vira, não, mas Papai do Céu é mal demais, né? Não. Ele respeita a nós. Então, nós estamos falando disso aqui hoje. Será que na hora que nós formos fazer o supermercado, hoje à noite ou amanhã de manhã, nós vamos lembrar disso? Nossa, é tanta tentação que Papai do Céu coloca no supermercado, né? E a gente vai precisar fazer essa escolha. Aí o Hamed continua dizendo, ora, se o poder divino, a divindade, Deus, através de sua criação, pelo próprio mecanismo da natureza, delegou as emoções a todos os seres vivos, conforme seu grau de evolução, não poderemos simplesmente negá-las, como se não servissem para nada. Serve sim, gente, isso é muito interessante. O refrigerante tem uma grande serventia. Tem. Quando você olha alguém com um problema de obesidade, disso, daquilo, você fala assim, o que ele come? Coca-Cola, sanduíche. Não é assim? iFood, né? Aí a gente... Não, é só uma análise, né? Né? A senhora não está obesa também não, viu? Tá? Então a gente olha e analisa aquela conduta de uma pessoa dentro de casa, de um familiar nosso que a gente tem mais proximidade, e a gente claramente identifica, olha, é por causa disso, 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 ou seja, os seus hábitos. Seus hábitos. E aí a gente fala assim, então tem utilidade? Tem, porque eu olhando para aquela situação, eu decido não seguir este roteiro. Porque Deus, ele sempre coloca placas avisando para a gente. Gente, Deus é muito bom. Curva a 100 metros. Estrada sinuosa. Não é assim? Não tem sempre placas avisando? E a gente precisa ficar atento a essas sinalizações. E diz ele, continua o Hamed dizendo, elas estão conectadas ao nosso sistema de pensamento cognitivo, atividades psicológicas superiores, tais como a percepção, a intuição, a memória, a linguagem, a atenção e os demais processos intelectuais e espirituais. Ao ignorarmos nossas reações emocionais, não investigando sua origem em nós mesmos, teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros. Além do que, seremos seres psicologicamente claudicantes, por não integrarmos nossas emoções aos nossos 5 sentidos, que nos facilitam a análise das pessoas e de nós mesmos. O Hamed chama a nossa atenção para esse olhar crítico, mas no sentido de buscar a melhor forma de agirmos, que é tirar o argueiro do nosso olho para podermos auxiliar o outro. A tendência, diz o benfeitor, que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Muitas das vezes a gente faz isso, né? A gente não assume que a gente está numa postura ainda equivocada e coloca a culpa no outro. Ah, mas eu sou infeliz por causa de fulano, eu sou triste por causa de Beltrano, eu sou isso. Não. Nós estamos projetando no outro isso. Às vezes, tentamos fazer nossas emoções desaparecer porque as tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação. Não vou mais colocar isso no meu carrinho de supermercado.
Reconhecer o que realmente sentimos, exigirá de nós ação. Mudança e decisão de nossa parte. E muitas vezes seríamos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. E assim, tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas, mas dos outros. Não sinto isso, é feio. Vocês já escutaram isso? Não sinta isso, é feio. Essa é uma das muitas velhas mensagens que ecoam em nossa mente desde a mais tenra infância. Não sinta isso, é feio. Com o passar do tempo, julgamos não mais senti-las, porque as escondemos da recriminação dos adultos dos outros. Em razão disso, diz Hamed, certos indivíduos condenam com veemência os ciscos nos olhos, pois veem em tudo luxúria e perversão, desonestidade ou ambição. É possível que esses mesmos indivíduos estejam reprimindo o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções sexuais e perversidades mal resolvidas, ou, em outros casos, emoções desmedidas de fama e de dinheiro, projetadas sobre todos os que são por eles denominados ambiciosos e desonestos. Na indagação, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso, Jesus reconhecia a universalidade deste processo. Muitos de nós queremos tirar e até socorrer o outro, sem primeiro nos tratarmos, sem primeiro estarmos no processo de tratamento. Tratamento no sentido de reconhecer as emoções e o jeito que eu utilizo essas emoções. A projeção, e como sempre, asseverará a necessidade da busca de si mesmo, para não transferirmos nossos traços de personalidade desconhecidos às coisas, às situações e aos outros. Nós precisamos ter essa preocupação de não transferir o que sentimos às coisas, às situações e aos outros. O mestre, diz Hamed, nos inspirava ao mergulho em nossa própria intimidade. Jesus fazia isso conosco, a fim de que pudéssemos enxergar o lado ainda obscuro de nossa personalidade. Ao tomarmos esse contato imprescindível com nossas sombras, a consciência se torna mais lúcida. A consciência, nós nos tornamos mais conscientes, mais lúcidos, mais críticos e responsáveis, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. O benfeitor está tentando nos lembrar aqui o seguinte, que se nós queremos daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 100 anos, 1000 anos, sermos pessoas, espíritos sadios, mentalmente, fisicamente, precisamos nos conhecer com sinceridade, procurar olhar para nossos desejos, para as nossas emoções, para os nossos prazeres, com esse olhar da vida futura. Vai ter amanhã. Para todos, viu, gente? Para todo mundo. Sabe aquela pessoa que você vira e fala assim, não quero nunca mais ver na vida? Pois é, prepare-se. Brevemente ela voltará como filhinho e você vai dar de mamar para ela.
Vai ter o amanhã para todo mundo. Aproveitemos o momento atual para nos recompor com esses corações que por algum motivozinho nós fomos indelicados, para não dizer outra palavra, né? Algum momento nós fomos indelicados. Jesus fala isso para nós. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho. Reconcilia-te. E de preferência, não cria mais, não. Né? Não acha, não arruma mais adversário. Não. A quantidade que a gente já tem já vai nos dar dor de cabeça para os próximos 1000 anos. Não vamos fazer mais, não? Né? No sentido de ajudar, de consolar, de perdoar, de reparar, de auxiliar. Nós podemos fazer isso. Olhar para o outro com um olhar bondoso. Como é que eu olho para o outro com um olhar bondoso? Porque eu penso no bem, eu desejo o bem. Aí ele sai pelo meu olhar. Sai pelo meu olhar. Ou seja, eu preciso produzir esse olhar na minha mente. Eu preciso parar de ver perigo em tudo. Nossa, eu vou chegar em casa de noite. Ai. Oh, de noite ou de dia, Deus nos acompanha do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O carinho de Deus é do mesmo jeito. Ele não vai dormir de noite não, viu gente? É só nós. A gente não tem que ter medo. A gente precisava do medo quando nós estávamos no reino animal. O medo nos foi muito útil lá. Mas agora, conhecedores da mão divina, do auxílio do Cristo, por que nos enveredarmos por essas condições temerárias? Precisamos, como diz Emmanuel, nos aproximar de Deus pelo amor e ter a confiança plena em tudo que Ele nos oferta. Finaliza o benfeitor dizendo assim: finalizando, atentemos para a análise, abre aspas. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Fecha aspas. Pode repetir? As condutas alheias. O que me irrita, o que me chateia, o que me incomoda. Não aguento isso em fulano. Ai, lá vem fulano, né? Assim? Então ele fala assim, as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Fulano me trata mal. Quantas pessoas eu também trato mal? A gente já parou para perguntar? Mas ninguém me entende. Quantas pessoas eu entendo? Ninguém me ama. Quantas pessoas eu amo? Mas é um amor, mas é uma compreensão de acordo com o Cristo, de acordo com Deus. Não é do meu jeito. Por isso que Jesus é nosso guia e modelo. O amor que eu tenho que ter por todos os irmãos tem que ser o mesmo amor que o Cristo dispensa a todos nós. Amigos e amigas, gratidão pelo nosso encontro. Jesus possa sempre estar conosco. Vamos fazer nossa prece? Então vamos tranquilizar nosso coração, a nossa mente, agradecer mais uma vez a esse Pai bondoso pelas instruções que nos envia, por esse planeta maravilhoso, pela nossa família, que é nossa grande oportunidade de nos restabelecermos com esses nossos queridos. Obrigado, Senhor, pela composição em que estamos inseridos. Que nós possamos, Pai, levar sempre a Tua luz, o Teu carinho a todos esses que conosco caminham. Gratidão pelos benfeitores dessa casa que estão conosco, nos auxiliando nessa caminhada. Senhor,
coloca sempre a doçura em nossos lábios e o trabalho em nossas mãos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa caminhada a todos. Beijo no coração, viu, gente? Com Deus. Obrigado.